Olá, pessoal do nono ano, professor Rodrigo, para mais uma aula. Hoje, aula 3 e 4, porque ontem deveria ter sido a 1 e 2, né? Mas só para seguir a sequência da ordem de aulas. Infelizmente, ontem não houve aula, por um motivo bem difícil, né? A gente sente muito que nós estejamos passando por momentos e perdas tão grandes. Mas hoje a gente está continuando a nossa aula e eu sei que vocês tiveram, nos tempos de aula que eram para ser meus, vocês tiveram uma aula especial, né? Feita pela Vanessa, coordenadora, não me lembro mais quem vai mais participar dessa aula, acredito que é algo sobre leitura. Mas eu não queria deixar em branco, porque senão, essa semana, vocês não teriam aula nenhuma. Então, hoje vai ser uma aulazinha rápida, né, bem rapidazinha, tem um exercíciozinho muito pouco, para a gente não ficar em branco. A nossa frase de hoje que diz, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. E aqui, trazendo para o nosso caso, que é o estudo, eu digo, na parte do medo, eu penso muito na questão do exercício. O aluno está com medo de errar o exercício. Mas você está com medo, faz assim mesmo. Mesmo com medo, você faz. Né? No caso, eu estendo para outros pensamentos, tipo, eu não estou com vontade de assistir aula, mesmo assim assiste aula, mesmo sem vontade, mesmo sem coragem de fazer a atividade, você faz, eu estou sem coragem, e mesmo assim eu faço. Amanheci sem vontade de dar aula, mesmo assim eu dou a aula, né? Porque a gente enfrenta essas dificuldades. Elas não vão deixar, eu não tenho medo, tenho sim, todo mundo tem medo. Mas a gente enfrenta. Tem gente que paralisa e tem gente que enfrenta mesmo com medo. Eu sou tímido. Mesmo sendo tímido, eu vou e faço isso. Eu gravo aula, eu dou aula para um bocado de gente. Então, a gente enfrenta. Então, eu digo do mesmo jeito no estudo. Estou sem coragem, estou sem ânimo, estou com medo. Mesmo assim, eu vou lá e vou fazer, porque eu entendo que tem um objetivo maior, tem um valor maior lá na frente. Eu tenho um objetivo que é tão maior que eu enfrento isso hoje, para chegar lá nesse objetivo, né? Se é que você entende que o estudo pode te trazer, sim, bons resultados no futuro. Né? Aí vem a questão se você entende isso. Se você entende, então sabe que vale o sacrifício hoje. Vale esse sacrifício hoje para conseguir esse êxito amanhã. Amanhã, quando eu digo, me refiro ao futuro. Gente, na aula passada, a matemática 1, não houve aula de matemática, não houve exercício de matemática 1. Portanto, hoje a gente vai ver uma matériazinha nova, rapidamente, que é a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Como é que funciona isso? Bem, aqui eu tenho um polinômio. Gente, quando eu tenho letras numa expressão, eu tenho ali, basicamente, eu tenho um polinômio. No caso aqui, eu tenho um polinômio que é feito de dois termos. Isso é um termo, isso é um termo. São feitos de dois termos. Então, o que seria fatoração? Fatoração significa você transformar um número, ou, no caso, um polinômio, em uma multiplicação. Então, o que eu quero que você faça é você pegar este polinômio aqui, e transforme ele em uma multiplicação, que no caso você já está vendo aqui ele transformado. Está aqui a multiplicação, ó. Aqui a multiplicação bem aqui. Note que aqui é uma adição, mas depois dessa transformação, que chama-se fatoração, o nome dessa transformação chama-se fatoração, ele se transforma em uma multiplicação. Então, é isso que eu quero que você faça com os polinômios. Resumindo, eu quero que você transforme os polinômios em uma multiplicação. E como é que eu consigo isso, Rodrigo? Como é que eu consigo transformar essa adição aí numa multiplicação? Como é que eu transformo este polinômio em uma multiplicação? Vamos trazer bem para cá para a gente entender por que essa resposta está aqui.
Então, nós vamos usar uma técnica que é colocar um fator comum em evidência. Então, como é que é isso? Entenda que esse polinômio 2x mais 2y seria 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, ele é desse jeito. Então, a gente entende aqui o seguinte. Que para me transformar esta conta em uma, porque ela, apesar de ter essas duas multiplicações aqui, essa questão não é de multiplicação. Esse polinômio é uma adição. É 2x somado com 2y. Muito bem. Então, ele quer que eu coloque um fator comum em evidência. O que seria um fator comum? A palavra comum aqui, gente, ela vem com o significado de igual. Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu irei olhar nesse polinômio o que esses dois termos, porque eu disse bem aqui no começo que isso aqui é um termo e esse aqui é outro termo. O que eles têm de igual? O que eles têm de comum? Aí você está notando que aqui o comum deles é o 2. É o número 2. Então, o fator comum é o 2. Então, eu vou cortar esse 2 e vou colocar ele em evidência. Como é que coloca ele em evidência? Colocando ele assim, ó, 2 vezes. Aí, abre parênteses. Então, aqui, esse 2 bem aqui, ele está em evidência. Ou seja, eu consigo vê-lo com facilidade. Eu coloquei ele numa posição de destaque. Aí eu boto 2 vezes, aí entra aqui a multiplicação, e dentro do parênteses, e Rodrigo, olha aqui, coloca o fator, aqui ó, aqui é o fator comum, desculpa, ixi Maria, também não escrevi nada, né? Comum, aqui é o fator comum, certo? Aqui é o fator comum, multiplicado pela sobra do polinômio. Aqui dentro de um parênteses, que é obrigatoriamente dentro de um parênteses, eu vou ter a sobra do polinômio. Porque aqui, ó, o fator comum você corta. O que é que sobrou? Sobrou x mais y. Então, você fez a fatoração por fator comum. Primeira coisa, aí você está entendendo por que esta é a forma fatorada do polinômio. Por que esse 2 está aqui? Porque esse 2, ele é o fator comum. Ele é o fator que estava comum entre os termos. O que tinha igual dentro dos termos? Eu percebi que era o 2. Aí eu coloquei o 2 em evidência e o que sobrou eu coloco dentro de parênteses. Repare que aqui embaixo tem o mesmo esquema. Nós temos bem aqui o x aqui, ó, que é o fator comum. Fica garranchado porque é no mouse, não tem como eu escrever bonitinho, não. Aqui eu tenho um fator comum, e aqui eu tenho a sobra do polinômio. Eu vou chamar de sobra, porque quando você coloca o fator comum, você tem que cortar ele da expressão. Então, aqui é a sobra, e tem que ficar sempre dentro de parênteses. Então, nós temos um segredozinho, né? Nós temos tipo uma fórmula. Você coloca o fator comum, em evidência, é como se fosse uma fórmula. Você coloca o fator comum em evidência e multiplica no parêntese com aquilo que sobrou. Porque o fator comum, ele vai ser cortado da expressão. Então, é mais ou menos essa fórmulazinha aqui, ó. Então, vamos entender aqui, ó, nesse polinômio. Vamos trazer bem para cá. X ao quadrado. Olha o polinômio aqui, ó. Eu estou pensando só nele aqui nesse momento. X ao quadrado, gente, é x vezes x. Vou colocar aqui, ó. X vezes x. Mais xy é x vezes y. Aí, quando eu olho para isso, ó, porque aqui, gente, x ao quadrado, você tem que entender que x ao quadrado é o x 2 vezes.
Quando eu olho isso aí, o que eu consigo perceber? Que nos dois termos, temos aqui o x como o fator comum. Então, eu corto esse x. O que eu faço com ele, então, Rodrigo? Eu coloco ele em evidência. Coloco ele aqui em evidência. Coloco aqui o x. E multiplicado, abre parênteses, o que é que sobrou? X mais y. X mais y. Pronto. Fizemos aqui a fatoração. Beleza? Acredito que seja simples. Acredito que não tenha tanta dificuldade. Basta eu procurar qual é o fator comum, colocar ele para fora e o restante botar dentro de parênteses, seguindo essa estratégiazinha aqui, ó. Esses dois exemplos são dois exemplos fáceis, que no exercício, que eu vou deixar um exercíciozinho para você fazer, que vai ficar só para a próxima semana, né? Você pode deixar para fazer só amanhã. Você pode deixar para fazer só amanhã. Ele vai ter esses fáceis que vocês estão vendo aqui, tá certo? Mas eu queria mostrar para vocês uns um pouco mais difíceis, um pouco mais elaborados, como esses três aqui. Então, vamos entender, por exemplo, aqui na primeira. Fatorar esse polinômio, 6a, beleza. Ó, entenda que quando eu tenho números, eu tenho aqui números e letras, eu tenho que entender que os números também podem ter fatores comuns. Por exemplo, o 6, aí, como o nome é fatoração, gente, fatoração significa multiplicar. Transformar aquele número numa multiplicação. É a fatoração. Então, esse 6, eu vou e transformo ele em 2 vezes 3, vezes A, vezes X. Repare, ficou tudo uma multiplicação. Porque eu transformei o 6 em 2 vezes 3. Do mesmo jeito, eu faço com o 8. O 8, por exemplo, eu posso fazer 2 vezes 4. Você já vai entender por que eu fiz isso. Eu fiz isso de propósito. Vezes A e vezes Y. Por que eu fiz isso de propósito? Porque eu estou vendo que tanto o 6 como o 8, quando eu transformasse eles em multiplicação, ia aparecer aqui o 2 como fator comum, ó. Apareceu aqui o 2, que no caso já tem o A. O A é um fator comum. Dá para ver claramente aqui que o A é um fator comum nos dois. O que não dava para ver era o 2. Mas quando eu olhei para o 6 e para o 8, eu pensei, 6 é 2 vezes 3 e o 8 é 2 vezes 4. Então, aparece o 2. Então, daí, eu vou ter, ó, 2A, que vai ser o meu fator comum. Abro parênteses, o que é que sobrou desse lado? O 3 e o X. 3x. O que é que sobrou desse lado? Aqui o mais, né? Aqui o mais no meio. Sobrou o 4y. Então, tá aqui a minha fatoração feita. Veja que o meu fator comum, ele pode ser número e pode ser letra. Às vezes o número tá muito claro, como aqui, ó, por exemplo, nessa aqui, o 2, nesse polinômio aqui, ó, o 2 estava muito claro, porque o 2 está aqui nos dois números, ó. Então, ficou fácil perceber que o 2 era o fator comum, porque todos os dois termos tinham o número 2. Agora, aqui não. Aqui, eu precisei fazer isso. Vamos ver aqui essa segunda. Nós temos só letras. A elevado a 4 menos A elevado a 3 mais A elevado a 2. Então, A elevado a 4 é A vezes A vezes A e vezes A. Isso é A elevado a 4. Menos A elevado a 3. A vezes A vezes A. A elevado a 3. E, por fim, A elevado a 2. Repare aqui. Por que eu faço? Por que você faz isso, Rodrigo? Porque vai ficar mais fácil eu perceber quantas letras são fatores comuns. No caso aqui, facilmente eu percebo, ó. Porque para ser fator comum tem que ser igual em todos. Então, esse A é igual com esse, é igual com esse. Então, nós já temos um A que é fator comum. Mas se você olhar de novo, vai ter esse A
esse A e esse A. Então, note que eu tenho dois A's com um fator comum, que no caso 2A's vai ficar A ao quadrado. A ao quadrado, que é A vezes A. É A vezes A. Então, fica A ao quadrado. Então, o que é que sobrou? Vamos lá. Desse lado ficou A vezes A é A ao quadrado. Sobrou aqui. Menos. Aqui sobrou só o A. Mais. Aqui não sobrou nada. Quando não sobra nada, gente, não subtém uma coisa. Porque aqui, obrigatoriamente, existe o número 1. Inclusive, aqui existe o número 1. Aqui existe o número 1. Só que não precisa. Mas como aqui não sobrou nada, sobrou o 1. Aí fica assim. Então, aqui, como eu peguei o A elevado a 4, aqui, e coloquei A vezes A, vezes A, vezes A, como eu fiz isso, fica mais fácil perceber quantos A's eram igual nos três, Rodrigo. Mas só olhando aqui eu consigo perceber. Show de bola. Se só olhando você consegue perceber, maravilhoso. Se não, esse é o meu segredo. O meu segredo na fatoração é colocar todas as multiplicações e depois procurar o que está igual e o que não está. Vamos aqui ver nessa terceira. Você está vendo aqui que tem o 8, o 20 e o 16. O 8, o 20 e o 16, se eu colocar 2 vezes 4, 8, 5 vezes 4, 20 e 4 vezes 4, 16. Olha aí, ó. Vamos começar aqui com 8. 2 vezes 4 vezes A, o A elevado a 4, né, gente? Ó, então, A e A. E o B elevado a 5. Vou botar. B, vou botar a bolinha mesmo. B, B e B. 5 vezes. Vou botar assim, ó. Transformando tudo em multiplicação. Ixi, Maria, vai ficar sem espaço aqui. Vou botar bem aqui. Menos, né? 20. Vou botar 20. 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, tanto faz. Aí, vezes A, vezes A, vezes A. O B é 2. Vezes B, vezes B. E menos 16 é 4 vezes 4. Vezes A, vezes A, vezes B, vezes B, vezes B e vezes B. Pronto. Consegui fazer tudo aqui. Agora vamos ver como é que ficaria essa resposta. Vou separar aqui. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Nós já percebemos que tem o 4 e o 4 aqui. Então, nós já temos o 4 como fator comum. Já temos o 4. O A, nós temos um A aqui, um A aqui. Aí eu vou cortando, ó. Um A aqui e um A aqui. Tem um A. Então, vezes A. Já tem um A. Tem outro A? Tem. Tem esse A com esse e com esse. Então, nós temos 2 As. Com 2 As, vou botar aqui. E B, eu tenho um B aqui, com um B aqui, com um B aqui. Tem que cortar um de cada. Só é fator comum se cortar nos 3. Corta esse B e esse B. Então, eu tenho B para cortar, mas não nos 3. Então, eu tenho aqui 2 Bs. Que ficou aqui, ó, B e B. Então, esse é o fator comum. Só que esse vai ficar como, ó, 4, A2, que é A ao quadrado, e B ao quadrado, que são 2 Bs. E aí, eu abro parênteses e vou ver o que é que sobrou. Então, na primeira expressão, sobrou 2, sobrou 2 As e 2 Bs. Então, vai ficar 2 A ao quadrado
B ao quadrado. Menos. Aqui sobrou 5 e sobrou o A. Então, menos 5A. Menos 5A. Menos de novo. Aqui sobrou 4. Sobrou 4 e sobrou 2 Bs. Então, 4B ao quadrado. E aí, nós temos aqui a fatoração dessa expressão maior. Eu acho massa transformar tudo em multiplicação, como vocês estão vendo aqui, e depois sair cortando para procurar o fator comum. Eu acho massa fazer isso. Né? Eu acho massa fazer isso aí. Então, caso você não tenha entendido, volta à aula, ou então volta para esse começozinho aqui, porque esse começo é mais simples, onde você encontra o fator comum mais fácil, que você vai conseguir fazer a questão melhor. No caso, nossa questão é essa aqui, gente, ó. Na atividade da página 74, você vai fazer a primeira completa, a primeira questão completa, e a segunda, você só vai fazer A, B, C, D, na segunda. Você não vai fazer o que tiver mais na frente. Primeira questão completa da página 74. Segunda, A, B, C e D. Muito bem. Aqui a gente finaliza a parte de matemática 1. Agora eu vou começar a parte de matemática 2. Aí você decide se para aqui vai fazer as atividades ou se você continua e depois faz tudo. Agora, entenda um negócio, gente. Às vezes é necessário, quando vocês estiverem fazendo esse exercício, vocês voltarem para as aulas. Então, por exemplo, se você for fazer essa primeira questão, você já não lembra mais como foi feita. Aí você vai para a aula novamente, vê a aula novamente, para você perceber como é que faz e tentar fazer o seu. Porque é claro que quando você for fazer, você assistir uma aula de uma coisa que você não tinha visto ainda, você vai esquecer. Isso é normal. Agora, passando para a matemática 2, nós vamos só corrigir as questões que ficaram na última aula. Então, vamos começar aqui com essas 3 questões aqui que ficou da última aula, com uma questão, né, basicamente, só para corrigir mesmo. Então, aqui nós temos o cilindro. Então, vou tentar ser mais rápido ainda, tá? Aqui, ó. A área do cilindro, nós já estudamos, que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Nós já estudamos que essa é desculpa, gente, a área não. É o volume do cilindro. Desculpa, é o volume. É o que cabe dentro do volume. Portanto, nesse primeiro aqui, nós temos o seguinte. Π, que vale 3,14. O raio, nós estamos vendo claramente lá que o raio é 10, vezes 10 ao quadrado, e vezes a altura, que é 30. Nós já estudamos que... nós já estudamos que 10 ao quadrado é a prioridade, porque a potência, ela é prioridade, portanto, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Dentro da expressão, a potência, ela tem prioridade. E aí, você multiplica, basicamente, você chega no ponto final que diz o seguinte, ó, multiplica esses 3 números aí, que você já vai ter o resultado final. Portanto, 3,14 vezes 100 e vezes 30. Então, vai dar um resultado de 9.420 centímetros quadrados. 9.400 centímetros cúbicos, desculpe. Centímetros cúbicos. 9.400, parece um 9 aqui, sei lá. 420. Então, esse é o nosso primeiro volume. O segundo cilindro, mesma coisa, só um detalhe aqui, que o raio aqui desse cilindro, ele é 4. Porque você está vendo que essa medida está completa. E essa medida completa, ela chama-se diâmetro. Né? E nós sabemos que o raio, como mostra bem aqui na primeira figura, o raio é essa medida somente até o centro da circunferência. Portanto, o volume vai ser π 3,14. Vezes o raio, que é 4 ao quadrado. Vezes o raio ao quadrado.
e vezes a altura, que é 25. E aí o volume vai ser 3,14 vezes 4 vezes 4, 16, vezes 25. Obrigatoriamente tem que fazer esse 16 aí. Então, 3,14 vezes 16 e vezes 25. Então, eu tenho aqui um volume total, que é só multiplicar esses três números, não fiz nada demais, 1.256. Estou fazendo aqui na calculadora para ser ainda mais rápido. Então, tem aqui o nosso volume. Beleza. Agora, nós temos uma figura um pouco diferenciada, que é uma figura que, se você notar bem, ela é formada de um cilindro embaixo e um cone em cima. Como é que você vai calcular o volume dessa figura completa? Você vai ter que calcular primeiro o cone, depois o cilindro, e depois somar tudo. Note que essa figura é feita de um cilindro embaixo, que eu vou chamar aqui de figura 1, vou chamar aqui de figura 1. E vou chamar o cone aqui em cima de figura 2. Vou chamar assim, ó, figura 1 e figura 2. Ele é feito de duas figuras. Então, você tem que calcular cada figura. São dois trabalhos aqui. Então, vamos começar com a figura 1, que é só o cilindro lá embaixo. Então, o volume vai ser o π, 3,14, vezes o raio, que é 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, e vezes a altura somente do cilindro, que é 2. Eu estou falando só dessa figura aqui embaixo. E essa figura embaixo, a altura dele é 2. Então, o volume vai ser 3,14. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vale 1, vezes 2. E aí eu vou ter um volume aqui só da parte de baixo de 6,28 centímetros cúbicos, só da parte de baixo. 6,28. Aqui tem uma vírgulazinha. Só da parte de baixo. Aí, ó, agora eu vou para a parte de cima, que é um cone. Aí eu vou, volume é igual 3,14, que é o π, vezes o raio, que é o mesmo. A gente nota na figura que o raio do cilindro aqui embaixo é o mesmo raio aqui em cima. É o mesmo raio. Então, é 1. Só que a altura do cone aqui em cima, ele tem uma altura não de 2, mas de 3. Então, isso aqui já vai dar uma diferença. Eu pego, vou multiplicar isso aqui. 1 vezes 1 é 1, vezes 3. E aí eu vou ter um resultado de 12 vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 9,42. Só que, eu não sei se você lembra do cone, nós estudamos que o cone, ele é como se fosse filho do cilindro. De um cilindro, eu produzo um cone. Só que quando eu tiro um cone de dentro de um cilindro, esse cone, ele é 3 vezes menor. Ou seja, nós calculamos aqui a fórmula do cilindro, mas como, na verdade, nós temos um cone, então eu tenho que fazer mais uma coisazinha no final. Eu tenho que dividir isso aqui por 3. Então, eu vou ter um volume de 3,14 centímetros cúbicos. Isso é só do cone lá em cima. Então, o que acontece agora? Como eu calculei os dois pedaços separados, mas a questão que é a coisa completa, então eu vou ter que meu volume, que é a resposta, é somar esses dois valores. O primeiro lá em cima, que deu 6,28, e esse segundo, que deu 3,14. Aí eu somo esses dois, aí eu vou ter a resposta dessa questão, que é, coincidência ou não, os números estão aparecendo, não tem problema, 9,42 centímetros cúbicos. Portanto, essa é a nossa resposta para esta figura aqui. Beleza? Dê um pause aí, faça o seu.
vamos aqui para as próximas. Eu tenho aqui 2 cones. Então, o que acontece nesses 2 cones? Eu vou usar a fórmula do cilindro, mas no final eu tenho que dividir por 3. Então, esse é o grande laço aqui dos cones. Então, volume do cilindro, 3π, 3,14, vezes o raio ao quadrado e vezes a altura. Como sempre, eu tenho que fazer a potência primeiro, portanto, aqui 3 vezes 3 é 9, vezes 5. Aí, eu vou multiplicar todos esses 3 números. Beleza. Agora, o que eu entendo? Que quando eu multiplicar esses 3 números aí, vezes 9 e vezes 5, eu vou ter aqui um resultado, 141,3. Esse resultado estaria correto se fosse um cilindro, mas como é um cone, eu tenho que vir e dividir por 3. Então, dividindo por 3, por ser um cone, aí eu vou ter um volume aqui de 47,1 centímetros cúbicos. Aí eu tenho a nossa primeira resposta aqui. Detalhe para esse segundo cone é que aqui nós temos o diâmetro, e a questão não quer diâmetro, a questão quer raio. E nós percebemos que o raio, essa medida que pega aqui, ó, do centro da circunferência até, em linha reta, até tocar na circunferência. Então, é a metade desse valor. Portanto, nós podemos dizer que o raio aqui, ele vale 10. Ele vale 10. Então, vamos lá. Então, volume, primeiro do cilindro, 3,14. Primeiro, como se ele fosse um cilindro. Vezes raio ao quadrado, que é 10. E vezes a altura, que dessa vez é um 35. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer isso aqui, gente, ó. 10 vezes 10, 100. Aí eu vou e multiplico. 3,14 vezes 100 e vezes 35. Aí eu multiplico os 3 pelo 100, né, usando o 100, que dá 10.990. Isso se fosse um cilindro, mas como é um cone, eu vou e divido por 3 esse valor. E vai dar um número com vírgula, mas a gente vai pegar somente uma casa. 3.663,3 centímetros cúbicos. Então, eis a nossa resposta. Muito bem. Feito isso, corrigimos a parte de matemática 2. Na parte de matemática 1, fica 2 questões, porque realmente não fica legal deixar em brancos, passar uma semana inteira sem aula, só se fosse feriado mesmo, né? Não acho justo a gente ficar sem aula. Se fosse um feriado, tudo bem. Mas só porque não teve uma outra aula, não vejo problema. Então, gente, detalhe agora. Próxima semana nós teremos uma avaliação diagnóstica com todo o conteúdo que já foi explicado. Nós vamos ter a avaliação de matemática 1 e a avaliação de matemática 2. Aí eu vou lhe dizer, as 2 provas serão no mesmo dia. Nesse dia não vai ter aula. Vai ser só a prova, né? Ah, não, posso até fazer uma prova num dia, achei até melhor. Uma prova na segunda e uma prova na terça. Tipo, na segunda é a prova de matemática 1 e na terça é a prova de matemática 2. Essa prova vai ser online, onde você vai pegar as questões, vai marcar e vai mandar para mim. Eu vou explicar como é, vou gravar um vídeo explicando como é que você faz essa aula. Vou explicar, vou abrir a prova, vou mostrar como é que você responde, como é que você manda para mim. Tá certo? Então, próxima semana, avaliação. Bem, a minha ideia principal, deixa eu tentar explicar isso. A minha ideia principal é que seja ou segunda ou terça as 2 provas, no mesmo dia. A ideia principal é essa. No mesmo dia, a gente ter as 2 provas. Mas, se não der certo, eu explico na segunda. Mas, de qualquer forma, peço que vocês já comecem a se preparar, já comecem a estudar todo o conteúdo que já foi passado até agora, é a matéria dessa prova. Com a vantagem, como vocês vão fazer a prova em casa,
vocês vão poder pesquisar pelo caderno de vocês. Agora, eu digo para vocês, se você for deixar para pesquisar na última hora, você vai sofrer muito. Então, é interessante você dar como se fosse uma estudada para a prova, porque quando você vê a questão, você já vai lembrar, eu sei qual é esse conteúdo, é de tal parte, aí já sabe onde procurar, porque você já estudou, né? Então, deixa eu explicar direitinho. A ideia é que segunda-feira ou terça sejam as duas provas, matemática 1 e 2. Segunda ou terça. Mas, dependendo do caso, que eu ainda vou ver melhor, eu posso fazer uma prova na segunda e uma prova na terça. Depois eu vou ver isso melhor. Mas que sabe que na próxima semana vai ter prova, tanto de matemática 1 como de matemática 2. E por enquanto é isso, gente. Minha última aula da semana com vocês. Bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser.